Anúncio da paixão e morte do Senhor, que padeceu por nós, morreu por nosso amor, que padeceu por nós, morreu por nosso amor. Na quinta-feira, Jesus com seus discípulos foi de Betânia para Jerusalém fazer a Páscoa. Jesus com seus amigos e padecer a favor do nosso bem. Antes da ceia, Jesus a seus discípulos lavou os pés com grande contentamento. Durante a ceia, Jesus anunciou com grande gesto o seu novo mandamento. Foi pão e vinho que Jesus deu aos discípulos. Comei o pão, é meu corpo de Jesus. Comai e bebei, é meu sangue, é minha vida, que por vós darei na cruz. Depois da ceia, Jesus subiu ao horto e foi fazer 3 horas de oração, suando sangue de tristeza e agonia, bebendo o cálice do Pai com decisão. Chegando Judas à frente de uma tropa, com falsidade beija seu divino mestre. Jesus lhe diz: eu conheço a falsidade, por este beijo que agora tu me deste. Então a turma dirige-se a Jesus para prendê-lo. A maldade é demais, e assim conduz a Jesus de mãos atadas até a casa de Anás e de Caifás. Pedro, discípulo valente e corajoso, tinha jurado a Jesus fidelidade. Jesus dissera antes que o galo cante: tu negarás ser discípulo da verdade. Pedro de longe seguia a Jesus, quando no pátio do palácio se aquietava, antes que o galo cantasse uma vez, 3 vezes Pedro a seu mestre já negara. Jesus passava perto, Pedro onde estava, olhou para ele com verdade e compaixão. Reconheceu Pedro na grande falta e chorou pranto de imensa contrição. Perante o grande conselheiro da nação, as testemunhas entre si não concordaram. Caifás pergunta e então Jesus responde: por que pergunta sempre? Eu falei as claras. Ouvindo um guarda a resposta de Jesus,
bateu-lhe a face e lhe fez reclamação. Jesus protesta: se errei, por que não provas? Se falei mal, por que me bate sem razão? Caifás insiste em interrogar Jesus. Diz: se a verdade és o tu, Filho de Deus. Jesus responde: em verdade eu sonho e vereis vindo as nuvens do céu. Então, por falta de outro crime, testemunha, Caifás exclama: vós ouviste a blasfêmia? Merece a morte, responderam os presentes. Merece a morte, sentencia a Assembleia. E ao saber que Jesus foi condenado, Judas, tomado de remorso e pesar, lança no templo o dinheiro do pecado. Desesperado, sem perdão, vai se enforcar. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo aquele que é traído e negado e condenado pela humana corrupção. Ó vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mal. Toda a igreja. Vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mal. Então Jesus ao governador romano, de ter querido ser rei é acusado. Jesus responde a Pilatos: em verdade, não é daqui deste mundo seu reinado. Reconhecendo Pilatos a inocência, manda Jesus a Herodes da cidade, ao curioso e cruel rei que graceja. Jesus responde com silêncio a verdade. Então Jesus de Herodes a Pilatos, que pra salvar o inocente tudo faz, propõe a turba soltar o prisioneiro. A turba escolhe o assassino Barrabás. A saudadesca caçoa de Jesus, o Rei da vida, fazem grande marcação, e de espinhos coroarem a cabeça, cospem a face com tamanha humilhação. Fala
turba insiste, nós queremos Barrabás. Quanto a Jesus, que seja crucificado. Vendo os judeus que Pilato defende e não entrega Jesus à perversão, o ameaçaram dizendo: és contra César. Pilato cede, é temeroso, lava as mãos. Entregue aos brutos, Jesus é açoitado, e o seu sangue derramou-se pelo chão. Jesus sentia em seu corpo imensa dor, sua mãe sentia lá no coração. Jesus levou sem número de açoites, e se ouvia um gemido tão penoso. Misericórdia, ó meu Deus, Pai piedoso. Misericórdia, ó meu Deus, Pai piedoso. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje que Jesus Cristo continua a paixão em todo aquele que é perseguido e torturado por ter falado em favor dos seus irmãos. Conduziram Jesus para o Calvário, e os judeus entregaram sua cruz, por ser a mesma um madeiro tão pesado. Logo ficaram os olhos seus mortos sem luz. Jesus passou e encontrou Cirineu, e suplicante findou ver Simeão: leva comigo o madeiro tão pesado, que já me faz desmaiar o coração. O Cirineu entendeu, mas hesitou, vendo os soldados que Jesus não mais podia. Mandaram Simão carregar o duro lenho. O Cirineu obedeceu e alivia. Fazem Jesus passar pela rua estreita, meu bom Jesus, pela rua da amargura. Quando encontrou-se com a Virgem Maria, a sua mãe, que chorava com ternura.
Vós que passais, vede como minha mãe chora, e juntamente com Maria Madalena, quando imagino que ela vem em meu socorro, cada vez mais vem dobrar a minha pena. Outras mulheres seguiam pela estrada, chorando pranto de dor e compaixão. Jesus lhe diz: filhas, não choreis por mim, choreis por vós e pelos dias que virão. Pelo caminho seguiam com Jesus dois malfeitores ao suplício destinados. Dele Jesus foi em tudo companheiro, em vida e morte, só não em crime e pecado. Venha Verônica ao encontro de Jesus, que convida a sua face enxugou. Oh, caridade que Jesus agradeceu, pois seu retrato na toalha lhe deixou. Todo seu sangue das veias se esvaía, cor de bonina sua face ensanguentada. Seu rosto ficou desfalecido de receber repetidas bofetadas. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje que Jesus Cristo continua a paixão em todo homem pisado e esmagado pela injustiça, pela fome e opressão. Vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mal. Chegou Jesus lá no alto do Calvário, e foi seu corpo estendido pelo chão, pra ser cravado seu corpo em um madeiro e traspassada a sua mãe coração. Em suas vestes Jesus foi despojado, entre os soldados foi todo repartido, sobre o seu manto os carrascos lançam sore, sagrado manto não pode ser dividido. E suspenderam Jesus no alto da cruz, meu bom Jesus suspendido em um madeiro,
E os judeus que passavam escarneciam, desconhecendo o seu Rei, Deus verdadeiro. Maria Virgem ali fiel estava, ao pé da cruz sua mãe chorava tanto, vendo o estrago que fazia em seu filho, a confortava o divino Espírito Santo. Jesus 3 horas orou no alto da cruz e reclamou com vigor a piedade. Ao Pai eterno entregou o seu Espírito, deu sua vida pela humana liberdade. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje que Jesus Cristo continua a paixão, e em todo aquele que é do reino da verdade, que dá a vida em favor de seus irmãos. Vós que por aqui passais, olhai, vivei, quem neste mundo sofreu. Estende nossas mãos aos céus, toda a igreja. Nós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu. Podemos sentar. dia surgiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Estende sua mão e diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei Eu também minha cruz, é por uma
Amados, hoje, enquanto eu me preparava para a meditação desta sexta-feira, me ocorreu uma expressão do credo. Você sabe que no credo apostólico existe algo que nós dizemos sobre o dia de hoje: padeceu sob Pôncio Pilatos. Este artigo do credo sintetiza um fato acerca do mistério que hoje celebramos. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Hoje fazemos memória da cruz. Antes de tudo, é preciso dizer que a morte de cruz não é apenas uma morte, é uma sentença. De fato, era a pior sentença a qual um ser humano poderia ser submetido durante o tempo dos romanos. A morte de cruz é uma criação dos persas que foi adotada pelo Império Romano para castigar as populações ao Império submetidas. Há um orador romano chamado Cícero que chama a cruz de servile supplicium, que quer dizer um suplício de escravos. Um cidadão romano não era submetido à cruz. De fato, o próprio orador romano diz que nem a palavra cruz deve estar nos lábios de pessoas de bem. E em que consistia a morte de cruz? A pessoa primeiro era flagelada. Havia uma flagelação que fazia parte do suplício. Depois, o condenado deveria carregar o instrumento de condenação até o local em que seria executado. E Jesus carregou a haste horizontal chamada patíbulo. Chegando ao local, ele era fixado à cruz, sobretudo pelos cravos. E um dado curioso: aquele que era crucificado não morria imediatamente. De fato, sabemos que Jesus passou 3 horas sobre a cruz. 3 horas. Amados, a pessoa não morria por causa das feridas, mas morria por causa das condições em que se encontravam. Irmãos, eu estou dizendo a vocês que a morte de cruz não é apenas uma morte. A morte de cruz é uma sentença, um castigo. E se houve uma sentença, é porque houve um julgamento. A expressão padeceu sob Pôncio Pilatos refere-se de certo modo a este fato. Às vezes a gente tem até medo de ser processado, mas não se preocupe, o próprio Jesus foi processado. A sentença é fruto de um processo. Este processo teve 3 etapas. Quando Jesus foi preso, primeiro Jesus foi levado à casa de Anás, sogro de Caifás. Eu já tive a oportunidade de visitar esse local. Existe uma igreja chamada São Pedro em Galicanto, e lá se tem um local que, segundo a tradição, Jesus teria ficado acorrentado.